Boa tarde a todos e a todas. Seja bem-vindo a mais um encontro semanal do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. E hoje nós vamos debater sobre um tema muito importante aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Vamos falar sobre o nosso maior patrimônio, que é o Pantanal Sul-Mato-Grossense. E traz preocupação as emergências climáticas que vem surgindo ao mundo a cada ano. E hoje vamos falar sobre esse tema tão importante, que essa mudança de clima afeta diretamente as espécies migratórias e o equilíbrio ambiental. E a nossa convidada especial hoje é a pesquisadora Débora Fernandes Calheiro. Ela é bióloga e pesquisadora da Embrapa Pantanal e também do Ministério Público Federal. Ela presta serviço para o Ministério Público Federal e vamos falar sobre a COP15, um evento muito importante que foi realizado aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde com a participação de vários países, que um tema muito importante, que é a sustentabilidade ambiental. E especificamente falando nesses dois temas importantes, que é a importância das áreas úmidas e as espécies migratórias na prática. E uma profissional, especialista, pesquisadora, nós vamos fazer uma análise. Antes do cumprimento, Débora, vou fazer duas perguntas para análise. Na sua apresentação, já para você fazer essa reflexão. O que está acontecendo com o Pantanal hoje? Por que ele é tão importante para o mundo? Seja bem-vindo, Débora Fernandes Calheiro, ao Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. Sim, eu que agradeço o convite, muito obrigada. É sempre importante divulgar, né, as questões científicas para toda a população, que a questão ambiental é um direito de todos, né, que a gente tem um dever também, né, em função até da Constituição brasileira, que coloca que nós temos que conservar o meio ambiente como um dever de todos e um direito de todos, né. Então, em relação ao Pantanal, a gente está tendo várias ameaças, né, tanto relacionadas, como você comentou, a mudanças climáticas, e também em relação a impactos de infraestrutura, como hidrelétricas, a hidrovia. A gente tem a questão do desmatamento, né? São vários conjuntos, né? Eu estou aqui há 35 anos estudando o bioma e a gente vem acompanhando com preocupação essa cada vez mais ameaças, né? Bem, em relação ao Pantanal, a gente tem que colocar que o bioma Pantanal é a planície pantaneira, né? Então, uma planície, lembrando das aulas de geografia, né, a gente tem que lembrar que a planície faz parte de uma bacia hidrográfica, né? E a planície pantaneira é a junção das planícies de inundação dos vários rios formadores de todo o bioma, de toda a bacia. Então, a gente tem no Pantanal Norte, que pertence a Mato Grosso, né, e o Pantanal Sul, que é de Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem que analisar o bioma como um todo, né, e colocar a questão da conservação da bacia hidrográfica e, em função disso, conservar o bioma Pantanal. Então, a gente tem, na bacia hidrográfica, a gente tem as áreas de cabeceira, que são as áreas do entorno da planície. Aí você tem o rio Jauru, Cabaçal, Sepotuba, lá em Mato Grosso. Tem o rio Cuiabá e o São Lourenço, também em Mato Grosso. Itiquira. Aí já tem o Correntes, que é divisa, né, Mato Grosso do Sul. E temos o Negro, aqui da Uana, Miranda. Desculpa, tem antes o Coxim e o Taquari, né?
depois o Negro aqui da Ana Miranda, e lá no final, na divisa com o Paraguai, a gente tem o rio Apa. Então a gente tem que juntar todos esses rios com as suas áreas de cabeceira, onde estão as nascentes, e as áreas que vão entrando mais na parte mais baixa da planície, que forma a grande planície pantaneira. Então, é complexa a conservação do bioma, porque tem essa questão, a gente tem que conservar a bacia, né, para conservar o bioma. E, principalmente, na parte alta da bacia, onde estão as nascentes, como eu falei, é onde tem grande desmatamento para uso agropecuário, né? E onde tem também muito assoreamento no rio por conta de mau uso do solo, né? Então você tem processos erosivos, a bacia nossa é muito, tem uma predominância de solos arenosos, então facilmente erodíveis, né? Com chuva. E aí você tem o processo de erosão carreando, levando terra, né, para dentro dos rios e entupindo os rios, que a gente chama de assoreamento. Então, esse processo está sendo cada vez maior porque o pessoal não está seguindo o que a gente chama de boas práticas agrícolas, tanto a pecuária quanto a agrícola, né, de agricultura. Então, tem muitos processos erosivos, tem muita perda de solo, tem muito desmatamento. Na parte alta da bacia, a gente tem em torno de 60% a 80% de desmatamento, só na parte alta, né? Na planície está mais conservado, tem em torno de 15% de perda da vegetação nativa, né? Na planície a gente não fala desmatamento porque tem também as gramíneas, né, que são importantes, as gramíneas nativas são importantes para a pecuária extensiva, tradicional, né? Então a gente fala de perda da vegetação nativa, né? Está em torno de 15%, só que os impactos externos são muito grandes. Além do desmatamento e da erosão, a gente tem o uso de agrotóxicos, né? Principalmente nas lavouras de soja, cana e milho, que a gente detecta agrotóxicos nas águas do Pantanal, né? A gente tem também a questão das hidrelétricas, né? São 180 projetos de hidrelétricas, sendo que 47 já estão construídas, operando, né? E o que acontece com as hidrelétricas? Elas barram os rios, né? Formam uma barreira e os peixes não conseguem migrar. Então, isso foi um dos temas, né, dessa COP15, que é uma convenção, foi a COP, né, que é a reunião da Convenção de Espécies Migratórias, que o Brasil é signatário também. Então, e colocou, por exemplo, o pintado, né, o peixe pintado, como uma espécie vulnerável, e é uma espécie que é migratória, né? O pintado, dourado, curimba, jaú, piraputanga, quem mais? Vários peixes, os mais importantes economicamente e para a cultura pantaneira, né, para alimentação, e que a gente gosta muito de comer, são esses peixes migradores. Então, o que a gente conseguiu fazer é conseguir um plano para planejar onde pode e onde não pode ter essas hidrelétricas. Os principais rios já estão barrados, né? O São Lourenço está barrado, o Itiquira, o Correntes, o Jauru, e esses são rios muito importantes. O rio Cuiabá ainda permanece livre de barragem, apesar que tem Manso, que é um tributário do rio Cuiabá, e o rio Cuiabá é o principal rio que é tributário, né, do rio Paraguai. E o rio Paraguai, como eu falei, recebe todos esses rios, e o rio Paraguai coleta toda essa água e leva até para o sul, né? De norte para o sul, de Cáceres, passando por Corumbá até Porto Murtinho,
e daí vai para o país Paraguai, se junta com o Rio Paraná na tríplice fronteira ali, né, descendo para a Argentina e alcança o mar ali na região do Uruguai, perto, em Buenos Aires, né? Aí forma a Bacia do Prata, que é a grande bacia desde o Brasil aqui até a Argentina. Então, a responsabilidade nossa de conservar o sistema é em relação a todos esses demais países, né, que dividem a bacia com a gente. Então, essa questão das hidrelétricas ela é muito séria, porque impede a migração dos peixes, além de impedir a entrada de nutrientes nos rios, a entrada de sedimento. É importante a entrada de sedimento, não esse sedimento que foi fruto do processo erosivo feito pelo homem, né? Mas a entrada de sedimentos são importantes para manter o funcionamento da planície de inundação, né? Porque isso faz parte, né, da erosão do planalto, vai alimentando a planície, né, com nutrientes e sedimentos de uma forma natural. O que o homem está fazendo é acelerando esse processo, né, interrompendo esse processo através das barragens. E a gente conseguiu, com esse plano, como eu estava contando, um planejamento para não construir mais hidrelétricas nos rios, nos poucos rios que sobraram sem barramento, que é o Rio Cuiabá, o Rio Sepultura e o Cabaçal, e o Rio Zé do Sul, que é o Rio Taquari. Né? Então, a gente conseguiu esse plano. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão respeitando esse plano, mas esse plano ainda não foi implementado. Chama Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai, que foi obtido no Conselho Nacional de Recursos Hídricos através da mobilização da sociedade civil e dos pesquisadores da região. A gente conseguiu no Conselho Nacional de Recursos Hídricos e foi gerenciado, coordenado pela Agência Nacional de Águas. A Embrapa Pantanal fez a coordenação científica desse plano, na parte científica, né, do plano, e com 80 pesquisadores, né, de toda a região e do país, né? Então, o FMS, o ENES, lá em Mato Grosso, a UFMT, a UNEMAT, a IPV, a UNB de Brasília, a Federal do Rio Grande do Sul, a Federal de Alagoas, tem todos os pesquisadores que já trabalharam na região e que atuam na região, né? Então, foram 80 pesquisadores que embasaram tecnicamente esse plano para estipular um zoneamento, né, onde pode ter hidrelétrica e onde não pode. E onde pode ter hidrelétrica, novas hidrelétricas, seria só acima das barragens que já existem, né? Porque uma vez que o rio está barrado, o peixe não vai mais subir. Então, pode-se construir acima dessas barragens, que já está bloqueado, né? Mas, obviamente, seguindo os trâmites do licenciamento ambiental. Agora, em relação à questão das barragens, manter os rios que ainda estão livres, deixando-os livres para manter. A produção pesqueira, ela tem um nível de importância muito grande, como a gente estava falando, histórica, cultural, social e econômica para a região, né? Todos os municípios pantaneiros têm uma grande parcela da sua economia vinculada à pesca, tanto pesca profissional, artesanal, quanto pesca turística, como pesca que a gente chama pesca de lazer, que é a pesca de final de semana. A pessoa vai lá na beira do barranco, pega um barco e pega a sua proteína para a semana, por exemplo, ou para o mês, né? Então, isso é muito importante para a economia local, né? Os professores da UNB fizeram uma avaliação econômica do valor que é gerado na pesca,
né? Todos os tipos de pesca, turística, a profissional artesanal e essa que eles chamaram de pesca difusa. E todos os municípios pantaneiros, as pessoas adoram pescar, adoram comer peixe. Então, é muito importante, gera uma economia para a família que não precisa ir ao supermercado para comprar proteína, né? E a proteína do peixe é de alta qualidade, né? O peixe na bacia do Alto Paraguai, o pintado não está ameaçado na categoria vulnerável, né? Porque a gente ainda tem a conservação do Pantanal e a conservação desses rios que ainda estão livres de barragens. A nossa apreensão é que agora, com a mudança do governo estadual, dos governos estaduais, né, esse plano ainda não foi implementado em nível federal. Houve mudanças lá no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que estava no Ministério do Ambiente, foi para o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional. O próprio Conselho, né, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos também foi para o Ministério, né, de Desenvolvimento Regional. A política toda de recursos hídricos está, né, nesse novo ministério. Então, teve todo um atraso em implementar esse plano em nível federal. Por quê? Justamente para não ter influência dessas mudanças de governo, né? Mas até agora, os governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão respeitando esse planejamento, né? A outra questão que é em relação à hidrovia Paraguai-Paraná, né? O trecho brasileiro da hidrovia Paraguai-Paraná, principalmente agora com a questão da iniciativa do governo federal, através do Ministério de Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, que é para fazer a concessão da gestão da hidrovia Paraguai, do Rio Paraguai aqui no tramo sul, que é no Mato Grosso do Sul. O Rio Paraguai, né, como eu falei, nasce lá na região norte, né, no Mato Grosso, e nasce no município de Diamantino e de Alto Paraguai, e passa por Cáceres, né? E passa por aqui, entrando no Mato Grosso do Sul, após a junção com o Rio Cuiabá. Até Corumbá, de Cáceres até Corumbá, é denominado tramo norte do Rio Paraguai. E de Corumbá até Porto Murtinho é denominado como tramo sul. O tramo norte é só navegado por pequenas embarcações, médias embarcações, né? Ele é muito sinuoso, ele é muito estreito, tem muitas curvas e muito estreito. Tem trecho que ele tem 80 metros só. Mas o setor do agronegócio de Mato Grosso quer muito navegar nesse tramo norte, né? E a gente conseguiu evitar isso, né? Porque aí seria navegar com grandes embarcações, né? Grandes comboios. A gente conseguiu evitar isso até desde os anos 2000 tem ação do Ministério Público Federal sobre essa questão, e o tramo norte não seria navegável para embarcações de grande porte, né? Nesse processo de concessão para iniciativa privada, né, da gestão do Rio Paraguai, é apenas no tramo sul, né, de Corumbá até Porto Murtinho. O tramo sul sempre foi navegado por grandes embarcações, né, médias e pequenas. O problema é que agora, com esse processo de concessão para iniciativa privada, o projeto de concessão coloca que vai navegar os 365 dias por ano. Ou seja, não respeitando a seca. E sempre se respeitou a seca. Então, é assustador ver que esse cuidado com o rio, né, e com as condições até de
segurança de navegação não estão sendo levadas em consideração. Então, geralmente, todo ano, nos anos normais, né, de cheia normal, você tem os meses de outubro, novembro, dezembro, começo de janeiro, a navegação é interrompida, né? E aí começa a encher o rio lá, janeiro, fevereiro, mesmo dependendo do ano, já começa a ter a navegação novamente. Agora eles querem navegar os 365 dias por ano com mais peso, né? Com barcaças maiores, com empurradores mais possantes, com motores mais possantes, né? Então, para se navegar durante a seca com esse tipo de embarcação maior, as dimensões maiores, eles vão precisar dragar o rio, né? E dragar não só para tirar os bancos de areia, dragar o que a gente chama de dragagem de aprofundamento. E isso seria um problema muito sério para a conservação do Pantanal, porque aqui, como é uma planície, né, se você aprofunda um pouco o leito, a tendência é a água seguir mais rápido, né? E isso é discutido aqui na região desde 1990. Tem vários projetos, né? Isso se repete. Teve nos anos 90, teve nos anos 2000, que gerou essa ação do Ministério Público Federal, teve em 2010 e agora volta novamente essa mesma questão. É possível navegar no tramo sul desde que se respeite o rio, né? Na época dos anos 90, tem uma frase que era é necessário adaptar as embarcações ao rio e não o rio às embarcações, né? Então, isso deveria ser respeitado para se respeitar o rio. Principalmente na seca, porque na cheia, se você dragar, não vai precisar dragar, teoricamente, né? Mas na cheia, tem água, né? E não precisa dragar. Agora, na seca, se for necessário dragar, aí você tem a tendência óbvia da água ser drenada mais rapidamente. Aí a água sai da planície, né, do campo inundável na lateral, né, nas duas margens do rio, a água se espraia pela planície, né, e na seca ela tende a voltar para o canal, né. Então isso pode acontecer e você vai ter menos água no sistema da planície. Menos água no sistema da planície quer dizer menos peixe, menos aves, né? Toda a relação da biota aquática com a biota terrestre é alterada. Então, é a fase bem crítica, né, para a conservação da fauna, é a fase de seca. Então, é essa a nossa apreensão. A gente escreveu um artigo científico com mais de 40 pesquisadores da região alertando sobre isso, né? E estamos também questionando isso no Ministério de Portos, no IBAMA, no Ministério na época, com o DENIT, né? E também com o Tribunal de Contas da União. E o Ministério Público Federal também está agindo. Então, a questão é essa. Por que esse processo de privatização da concessão, né, da gestão da hidrovia, coloca essa ampliação, né, desnecessária, não é nem desnecessária, é muito impactante de também navegar durante a fase da seca, né? Aí isso é você favorecer ou priorizar o lucro das empresas em detrimento da conservação do bioma e da conservação de todas as relações sociais, culturais, né, e econômicas da região, né, colocando em risco a conservação do Rio Paraguai. Porque o Rio Paraguai é o pulsar das águas, né, do Pantanal, vem através do Rio Paraguai, né? E a dinâmica, a hidrodinâmica, né, a dinâmica das águas é o principal fator
que caracteriza o Pantanal e que gera toda essa vida, né, que a gente tem na região, essa biodiversidade, e que resulta, por exemplo, na produção pesqueira, que é muito grande, que sustenta toda uma cadeia de turismo, né, de pescadores profissionais, artesanais, dos pescadores de isca, né, toda essa economia. Como eu falei, nesse estudo, a UNB fez essa avaliação econômica, e eles colocaram em 2020 isso. Então, hoje deve ser bem maior, né, atualizando os valores, para 1,4 bilhões por ano é o que a pesca gera na bacia. Então, é um valor expressivo, né? Isso é o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né? Isso é um benefício que o bioma, que o ecossistema, né, saudável oferece, né, à sociedade, que gera uma economia né, nesse valor expressivo. Débora, você nos deu uma aula aqui, resumindo bastante, várias pautas importantes, e algumas aqui eu queria perguntar para você. O Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, ele debate justamente os impactos sociais negativos, né, que pode causar com a sociedade civil. E dentro dos números aqui que você nos passou, me chama a atenção esse valor econômico da pesca, 1,4 bilhão, né, que gera a economia sobre o produto da pesca. Mas o que me chama a atenção é as autoridades públicas, mesmo com todas essas ações de desenvolvimento do homem, no manejo da agricultura, no capital, fazendo investimento para poder privatizar os modais de transporte, seja ele rodoviário, aéreo e especificamente o hidroviário, essa região sul, que tem essa condição navegável, para quem não está nos assistindo, às vezes ele não tem um conhecimento técnico. O nível do rio navegável, ele tem uma metragem para as embarcações navegar com cargas, esses modais, com escoar a madeira, a soja, o milho, o minério nessa região sul. Qual que é o nível de água de navegação que comporta esse transporte? Então, a gente se baseia na régua de Ladário, que é aqui, né, próximo a Corumbá, tem a base o Distrito Naval da Marinha do Brasil, o Serviço de Sinalização Náutica. Eles monitoram o Rio Paraguai desde 1900, desde o dia 1º de janeiro de 1900, o rio é monitorado diariamente. Então, são 126 anos de monitoramento, é a principal régua do país, em termos, né, de antiguidade, a régua mais antiga. Então, a gente pode entender o Rio Paraguai como que são os processos hidrológicos, né, do rio e da região, que, né, toda a questão climática, chuvas, secas, você reflete, né, na hidrodinâmica do rio. E esse rio, as cheias mais altas dele, aqui em Ladário, foi acho que 6,4 metros, que foi em 1989, 88, 89. Mas a navegação pode se dar até 1,5 metro. Era esse o valor que a gente colocava como limite para navegação. Hoje, eles já estão navegando mesmo com abaixo de 1 metro. Eles estão fazendo esse... É até arriscado, segundo algumas pessoas da área de navegação, né? Porque pode acontecer algum acidente e tal. Mas como o canal do rio ele se mantém, pode
porque esse nível de água é uma referência em relação a essa régua que está ali na barranca da Marinha, né? Mas você tem um canal que está mais aprofundado, obviamente. Mas então o nível que a gente acompanhava como sendo o limite era 1,5 metro. E agora eles estão navegando mesmo abaixo de 1 metro. O ano passado, acho que até 60 centímetros em relação à régua de Ladária, né? Estavam navegando ainda. Aí eles colocam menos carga nas barcaças, né? E aqui na região, principalmente transporte de minério, de ferro e manganês, né, das mineradoras, e também cimento, soja da Bolívia, né, no caso a soja, farelo de soja, etc., que vem da Bolívia, que passa aqui pelo canal do Tamengo, em frente a Corumbá. Então, aqui a principal pressão que está ocorrendo, né, para ter essa tentativa, né, de navegar, inclusive na fase de seca, é por conta das mineradoras, né, que estão aumentando o processo de extração, já pediram, né, aumento para extração, no caso de licenciamento ambiental pelo IMASU. Isso também está sendo questionado pelo Ministério Público Federal, porque uma vez que aumenta a extração, você também vai aumentar o transporte, né? Verdade. E aí vai ter que usar mais a hidrovia, e o Rio Paraguai é um rio federal, né? E também compartilhado com o país Bolívia e Paraguai, né? E aí o que acontece é exatamente a questão que é mais ameaçadora, é essa questão da possibilidade de dragagens de aprofundamento, né? E o que mais que você perguntou? Desculpa. Eu estava falando sobre... Eu tô aqui com ao meu lado o advogado Vicente Lima. Ele pertence à Comissão de Direitos Humanos da OAB. E ele tem uma experiência ambiental, e a COP15 trouxe vários temas importantes que afetam diretamente o direito, né? Os direitos humanos, onde atinge a economia na questão da pesca, na questão do emprego, na questão dos povos vulneráveis, que muitas vezes fica sem sua atividade de trabalho. Com certeza vai precisar, vai ter dificuldade financeira e familiar. E eu vou passar aqui para ele fazer uma pergunta para você, Débora, sobre a questão do meio ambiente e dos direitos humanos, Vicente. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, com o nosso colega Walter, e também a doutora Débora Calheiros aí, e todos os ouvintes aí, mais uma vez, a oportunidade imensa, a gratidão. É importante destacar, o Walter, a minha formação, né, sou gestor ambiental, tenho curso de tecnólogo em gestor ambiental, e estou fazendo doutorado na PGRN na Federal, né, tenho mestrado também de PGRN, e a aula que a doutora Débora falou sobre a questão do rio, né, na verdade é um dos modais que nós temos à disposição, né, para a utilização do transporte, seria ferroviário, rodoviário e aquaviário. Né? Nós temos a ANTAQ, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, que trata exclusivamente de fiscalizar, né, os aspectos de transporte. E é muito importante porque é de baixo custo, baixo impacto ambiental, mas não deixa de ser também uma atividade impactante, né? Como muito bem observado aqui pela doutora Débora Calheiros, em relação à questão do nível da água. A gente vê que ao longo dos anos, isso é fato, está em revista científica publicada e tem vários estudos para quem quiser pesquisar, que a quantidade de água no Pantanal está diminuindo. E isso tem reflexo também no Rio Paraguai. Então, isso vai impactar, sim, né, a questão do transporte aquaviário, do transporte de cargas. Obviamente que a gente sabe que com a rota bioceânica, obviamente há um crescimento da exportação, né, há um crescimento das commodities, e isso vai ampliar o tráfego,
né, o tráfego aquaviário, com a necessidade realmente de exportação. E esse impacto ambiental obviamente que vai existir, né? Vai existir e vai impactar os locais e também em geral, né? É uma questão, obviamente, econômica, social e ambiental. É socioambiental, né? Então, do ponto de vista que a gente colocou aqui da questão da proteção ambiental, a gente sabe que existem os efeitos climáticos, né, do clima, né? E isso tem impactado localmente, não só regional e mundial, né? Então a tendência é haver o aprofundamento, né, de soluções técnicas que venham tentar equalizar o aspecto local. Alguns pensam em alguns locais como dragagem, isso pode gerar impactos na biota, né? Tem os aspectos bióticos, abióticos, tem a questão do licenciamento ambiental, que é uma autorização do aspecto do Estado, né, enquanto Estado, para poder manter a navegabilidade, e também tem o aspecto do próprio rio, né? Porque o próprio rio, enquanto rio, Walter, doutora Débora, é um ser praticamente que a gente pode dizer vivo, porque o rio tem uma calha, mas essa calha se movimenta ao longo do tempo, né? Então o rio ele tem uma dinâmica, ele pode formar ilhas, ele pode trazer, carrear sedimentos, formar aluviões, formar ilhas. Então tem uma série de dinâmicas, né, geológica do ponto de vista da geologia, né, que tudo isso tem que ser analisado em termos de análise ambiental para deferimento ou não de licenças, né, verificar a questão do impacto ambiental. Então é muito importante essas considerações no aspecto ecológico. Ô Débora, eu vou fazer uma pergunta que me fizeram, me mandaram no WhatsApp, no Zap, no grupo, para fazer uma pergunta para você. Se o Pantanal adoecer, quais são as consequências para o resto do Brasil e do mundo? Então, o Pantanal, ele é uma das maiores, a maior área úmida do mundo, né? Isso foi bem salientado durante essa COP, né? A importância do Pantanal para as espécies migratórias, principalmente aves, né? Que vêm de outros continentes até para cá, e aqui encontram o alimento, né? E área de descanso, né? E outras espécies migratórias de peixes, até a própria onça, que migra entre a parte dos estados aqui do Brasil, né, Bolívia, Paraguai. Então, a importância desse bioma para o mundo é muito grande. E principalmente aqui é um santuário de biodiversidade, né? Aqui tem, em relação ao Brasil e outros países, a gente tem uma população de espécies de onça, de arara, de lontra, de ariranha, que não tem mais em outros biomas do Brasil, né? Que estão ameaçadas em outros biomas do Brasil. Então, aqui a gente considera como um santuário de biodiversidade, tem uma densidade de animais muito grande, não tem espécies endêmicas, mas tem a densidade de animais que existe no Pantanal, a riqueza é muito grande, né? Isso se reflete, como a gente viu, na economia, por exemplo, a saúde ambiental, que a gente fala, né? Ela se reflete nesse benefício que é a geração de renda através da produção pesqueira, por exemplo, né? E a gente tem que lembrar também que tem os povos e comunidades tradicionais, né, os ribeirinhos, que toda essa população, os pescadores profissionais, que são considerados comunidades tradicionais, todos eles dependem desse ambiente. A própria pecuária tradicional também depende da saúde ambiental, né? Então, as espécies, a fauna, as comunidades tradicionais, os pescadores profissionais, artesanais, o setor de turismo e o setor da pecuária tradicional, porque a pecuária tradicional, as cheias limpam, né, o pasto, e quando tem o retrocesso das águas que rebrotam, né, as pastagens nativas, elas são extremamente ricas para manutenção
do rebanho, né? Então, é toda uma economia, é toda uma questão social e cultural que depende da saúde ambiental. E a navegação, a gente falou, sempre existiu. Só que agora, principalmente aqui, a de grande porte no tramo sul, né? Só que agora, como o colega comentou, a gente tem uma tendência de anos mais secos, né, que está acontecendo desde 1997, por aí, a tendência do nível da água diminuir, isso por processos climáticos globais, né, e agora, com a influência das mudanças climáticas, esse processo está mais agravado ainda. A gente viu, né, a seca de 2020, que gerou aqueles incêndios absurdos, né? Muitos deles provocados pelo homem, né? De uma forma intencional, né? Para limpar pasto também. E a gente tem também, teve o incêndio a seca de 2024, foi muito grande, com os incêndios também, né? Então, a tendência é a gente estar entrando numa fase de seca, mas isso também é natural, porque se a gente observar essa década, essa régua de Ladário dos 126 anos, a gente teve vários períodos que a gente chama de períodos plurianuais de seca e períodos plurianuais de cheia, né? A gente tem, no ano, a gente tem a seca, a enchente, a cheia plena e a vazante. E temos períodos plurianuais que são mais secos ou mais úmidos, né? No caso, por exemplo, da década de 60, de 1963 a 1974, o Rio Paraguai teve em torno de 1 metro, o nível mais alto, né? 1,5 metro no máximo. E isso foram 10 anos de seca. E o Pantanal, ele é resiliente, ele é adaptado à seca, né? Só que com todos esses outros impactos acontecendo atualmente, a gente tem a questão de a resiliência do ecossistema se recuperar é menor, porque você tem desmatamento, né? Tem a questão de alterar, né, se for alterar a hidrodinâmica do Rio Paraguai, tem todos esses impactos humanos, as hidrelétricas. Então, a questão é a resiliência, a possibilidade do ecossistema se reabilitar, se restaurar, né, depois de um período de seca. Então, essa seca que a gente está vivenciando agora, anos mais secos, pode ser um fator natural, como aconteceu na década de 60, como também influenciado por esses fatores antrópicos e mudanças climáticas, que são fatores antrópicos também. Então, essa diminuição da água no Pantanal não é um fator em si preocupante, porque isso já aconteceu várias vezes, na década de 20, na década de 40, só que na década de 60 foram 10 anos. Imagina 10 anos de seca, você até esquece que o Pantanal enche, que foi o que aconteceu. Em 1974, o pessoal não estava preparado e perdeu-se muito gado, né? Não tiraram o gado, né, na época certa e pegou todo mundo desprevenido. Então, o pessoal conta, né, os mais velhos, que aqui teve muita perda na pecuária, né? Então, a gente tem que entender que esse processo pode ser um processo natural também, e que a gente tem que ter preparado. Agora, e como que vai navegar? A nossa discussão em todos esses 35 anos que eu estou aqui se teve uma seca natural, né, sem efeito de mudanças climáticas, nos anos 60, esse processo pode voltar a acontecer. E aí, quando você tem uma hidrovia com uma concessão privada, como que vai fazer com essa concessionária? Vai ficar 10 anos sem atuar e sem gerar lucro, né? E aí, o que tem nesse documento, né, de concessão? Está lá que se tiver uma seca, se tiver um acidente, alguma coisa, o custo vai ser da União.
Então, imagina, se tiver 5 anos de seca, 10 anos de seca, a União vai ter que pagar para a concessionária, ressarcir a concessionária o valor que ela não está gerando por esse pedágio, né, que cobraria das embarcações. Ô Débora, então na prática, de outubro a janeiro, o governo federal ele quase banca as embarcações? Provavelmente é um fator que pode acontecer, mas eles querem dragar, né? E também, se tiver 10 anos de seca, como já aconteceu. Na década de 40, acho que foram 4, 5 anos de seca. Então, é muito complicado. Você tem que respeitar os processos naturais para você respeitar e conservar o bioma, né? Você pode utilizar os recursos naturais, no caso, a navegação, mas de uma forma que não altere os processos que a gente chama de hidroecológicos, né, do bioma pantanal. A outra alternativa que a gente está discutindo muito é a volta, né, à restauração da ferrovia, porque a ferrovia ela é super importante, foi historicamente importante para a região e ainda é, só que com o processo de privatização, eles sucatearam toda a malha ferroviária. Então, o processo de privatização, infelizmente, no Brasil, ele se permite que a empresa concessionária não invista, né, na manutenção da via ferroviária, na manutenção do bem público. E aí o que aconteceu? Primeiro parou o transporte de passageiros e agora nem de cargas está sendo utilizado. Agora diz que vai ter um processo, né, a Rumo não vai poder concorrer para a próxima concessão, que terminaria agora, acho que esse ano, e a Rumo, o TCU não permitiu que a Rumo, justamente porque deixou toda a malha ser, como é que fala? Estragar, né? Não teve manutenção devida, né? E aí eles a Rumo não vai participar da nova licitação. Então, existe um movimento que vem lá de Bauru, não sei se vocês acompanham, que é um movimento de se restaurar toda a malha ferroviária da noroeste do Brasil, né? Desde Bauru, Três Lagoas, até aqui em Corumbá. Por quê? A ferrovia poderia ser utilizada para transporte de minério, principalmente na seca, né? Que o ideal é você fazer o transporte multimodal, né? Você tem a rodovia, a ferrovia e a hidrovia. E a ferrovia ser realmente utilizada para a manutenção do Rio Paraguai. Ô Débora, você citou aí, inclusive eu quero observar que eu tô junto com o Comitê Ferroviário justamente nesse debate aí de Corumbá sobre o debate do retorno das ferrovias de uma forma de múltiplos modais e a ferrovia valorizando a sustentabilidade econômica, social e ambiental da região que, infelizmente, com essa empresa a Rumo, que ela foi privatizada para a Rumo, ela não cumpriu com o seu contrato. Dentro da sua experiência, falando agora com um advogado dentro dos direitos humanos da OAB, dentro da sua experiência, Débora, junto com o Ministério Público Federal, qual foi a ação mais impactante sobre esses descumprimentos de não ambiental e de sustentabilidade social que essas empresas, embarcações, teve, que impactou, que chamou sua atenção junto ao Ministério Público Federal? Em relação à hidrovia? A hidrovia. Então, a gente está acompanhando esse processo de concessão, né, feito pelo DENIT, pelo TAC, e a gente fica assustado com essa questão de se prever a navegação, inclusive na seca,
Isso é para gente que pesquisa o bioma, né? E a gente não é só biólogo, ecólogo, tem os hidrólogos, geomorfólogos que estudam a dinâmica do rio na planície, né? Que é essas curvas, né? A formação de bancos de areia, as curvas são abandonadas, forma-se outro canal, né? Isso é os rios da planície são dinâmicos, eles não têm um traçado sempre o mesmo, né? Aqui no Tramo Sul, o traçado é mais maior, como que fala, é mais perene, é mantido, porque ele tem uma vazão muito grande, ele é mais retilíneo, por isso que a navegação aqui é mais fácil, né? A navegação no Tramo Sul, como eu falei, nunca precisou dragar aqui, né? Porque como a vazão aqui é maior, né? Depois que junta o Rio Cuiabá, o Miranda, o Taquari, a vazão fica grande e a própria vazão, a dinâmica da água, ela mantém o canal principal do rio sem bancos de areia, então não precisa nem fazer a dragagem de manutenção, que é só tirar os bancos, né? E isso facilita muito a navegação, só que eles querem mais, né? Em geral, o pessoal do setor privado, infelizmente, eles querem lucro e o lucro máximo possível, né? E a gente da área ambiental, a gente fala, você tem que explorar o ecossistema, os recursos naturais, de uma forma que você mantenha a saúde desses ecossistemas, para isso se manter para todas as gerações futuras, né, atuais e futuras, para manter a economia da região, que depende, né, desse recurso, né? E então a gente vê a ferrovia como uma importante opção, modal, né, para manter não só a questão da navegação ser uma alternativa para a navegação, mas para manter toda a economia da região. O nosso país é continental e a não opção, né, de se manter as ferrovias foi um erro histórico, um erro muito grande, né, em todo o país, não só aqui na região, né? Porque, imagina, o Brasil do tamanho que é, tudo depender de rodovias, né? E agora com essas questões, né, de guerra, de preço de petróleo e tal, a gente vê o quanto a gente fica vulnerável. Débora, eu tô aqui com o Vicente e me chamou a atenção sobre esse desenvolvimento do homem, do capital, a construção de hidrelétricas, rodovias, e ele impacta diretamente no meio ambiente. Dentro da Comissão de Direitos Humanos, Vicente, nesse ponto de vista desse desenvolvimento, qual a ação que a OAB realiza para fazer essa conscientização segura do meio ambiente sustentável? Então, Walter, a questão ambiental é uma questão essencialmente de direitos humanos, né? A gente pode imaginar a questão antropocêntrica e biocêntrica, né? Então, a biocêntrica quer dizer a vida seria o centro de tudo, né? E a antropocêntrica seria o homem centro de tudo, né? Então, assim, pela história bíblica, né? Que Deus criou a natureza para que seja usufruída pelo homem, né? Então, o homem poderia utilizar a natureza, os recursos naturais, mas de forma sustentável, porque se não fizer isso, não vai ter recurso para as futuras gerações, né? Como muito bem colocou a doutora Débora aí. E na nossa Constituição Federal, no artigo 225, lá, diz que é importante a gente manter a qualidade do meio ambiente, né? E para que é direito de todos, né? Todos têm direito à qualidade, o ar, a água, né? Os recursos naturais. E, na verdade, a gente vê que o Pantanal, que é considerado um bioma, na verdade, é um conjunto de biomas, mosaico de vários biomas, né? Porque lá no nosso Pantanal, Mato Grossense e Mato Grossense, nós temos espécies da Amazônia, temos a parte da Mata Atlântica, temos a série, são mosaicos de biomas, vários biomas num bioma só. Então, é um bioma único, né? Que tem uma quantidade de espécies ali que está naquele local, inata naquela região, e que precisa ser preservada, né? Então, a gente tem que conciliar a questão da proteção, né?
obviamente que o Pantanal está antropizado, né? A gente viu aqui, muito bem colocado pela doutora Débora, aqui, dos incêndios que ocorreram em função não só da questão da mudança climática em si, que também já é uma atuação do ser humano, né? A gente vê que o homem ele está lá em cima, porque o Pantanal tem um alto, médio e baixo, né? Ele vai descendo, o ciclo das águas vão acontecendo, e isso tem impactado a ação do homem no Pantanal. A substituição de pastas naturais, a implantação de pequenas centrais hidrelétricas, né? A gente vê a plantação de soja, de cana, naquela região ali de Sonora, que se fosse hoje não podia ter aquela região ali de Sonora, né? Com plantação de cana. Então, tudo isso vem impactando ao longo do tempo e contribuindo para a redução do volume de água, né, na região, né? Que o Pantanal é planície alagada. Pantanal, tá dizendo já, né? Então, assim, é importante a gente perceber e cuidar ainda do que a gente tem enquanto Pantanal, né? Se a gente for verificar as mudanças climáticas ao longo das eras, a Terra tem 4,6 bilhões de anos. A gente vê que o antropoceno é bem um espaço bem limitado, bem pequenininho, né, na história da Terra. Então a gente vê que durante esse período a Terra teve sazonalidades, teve glaciações, teve vários períodos de mudança. A mudança climática é uma regra na história do planeta. Mas ao longo do tempo do antropoceno, o homem tem acelerado demais esse processo, né, e isso tem trazido impactos. Né, impactos que vai afetar a vida e a qualidade de vida do ser humano, de modo geral, seja aqui, né, do ponto de vista local, regional ou do ponto de vista nacional. Vicente, eu vou fazer uma pergunta para a doutora Débora Fernandes, e nosso tempo, infelizmente, está encerrando, porque o papo, quando ele é um assunto importante, ele flui muito, né? E eu queria que a doutora Débora fazer suas considerações e pedir para você, Débora, fazer um resumo do seu ponto de vista sobre uma avaliação sobre a COP15, a carta, o que no final foi oficializado, a participação dos povos do Mato Grosso do Sul e dos países do Mercosul. Sim. Então, só complementando o que o colega colocou, a gente tem o Pantanal como um mosaico de biomas, né? A gente tem o Chaco, tem a Mata Atlântica ali na região de Bonito, Bodoquena, né? Tem a Amazônia ali no norte, o Cerrado na parte, né, das cabeceiras, a Mata Chiquitana também lá na divisa com a Bolívia, Mato Grosso, e o próprio bioma Pantanal. Então, são esse mosaico de biomas que formam o bioma Pantanal, ele é extremamente rico de culturas, né, e de povos e comunidades tradicionais que devem ser respeitados, e a própria população, né, da região tem que ser respeitada. Então, a partir do momento que você coloca projeto de desenvolvimento, aí no caso, né, de crescimento econômico, porque desenvolvimento tem que implicar em conservação ambiental e conservação social e não só econômica, né, para ter a sustentabilidade, a gente tem que considerar que essas pessoas, como o colega falou, eles têm o direito, né, a um ecossistema equilibrado, que é o ecossistema original de toda essa sociedade, né. E o próprio bioma e o próprio rio, né, também, né, doutor, são seres detentores de direitos, né? Então, isso é uma tendência mundial de analisar os ecossistemas, a natureza como detentora de direitos também, né, de existir. E toda essa região depende, né? Imagina, Argentina, Paraguai, toda a economia da região, ela depende da conservação desse sistema que a gente chama Sistema Paraguai-Paraná de Áreas Úmidas, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, como direito da sociedade local de continuar, né, com seus modos de vida, né?
Em relação à COP15, eu achei muito interessante. Eu não sou uma pessoa que trabalha com fauna, né, com espécies migratórias. Eu trabalho como eu falei, com a conservação da bacia do Alto Paraguai, com a conservação do Pantanal e, em decorrência, a conservação das espécies, incluindo as espécies migratórias. Mas foi um processo muito interessante. A gente discutiu a questão da hidrovia lá. Teve muita discussão sobre o Pantanal, justamente por ter sido, né, na região, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Teve a participação de vários países, né, e a discussão sobre a questão das espécies migratórias. A ariranha também foi colocada como espécie vulnerável, além do pintado, no caso, né. Além das outras, teve aquele passarinho também do Pantanal, que foi colocado como vulnerável, não me lembro o nome agora, caboclinho, né, do Pantanal, e a discussão foi muito profunda. Houve os colegas do Ministério do Meio Ambiente ficaram muito estimulados e acharam que foi um ótimo evento, inclusive a própria coordenação da convenção, né, os coordenadores internacionais. Então, agora, a convenção sozinha, ela tem que ser respeitada. Para se respeitar a convenção, a gente tem que ter a conservação ambiental, né? Para você manter as espécies migratórias uma população saudável, você tem que manter o ecossistema saudável. Então, todos os países, eles têm que trabalhar com a sustentabilidade dos processos ecológicos e hidrológicos e climáticos de cada ecossistema. E climáticos, então, é do planeta como um todo, né? A questão, eu vejo como a gente tem que ter limite de exploração, né, dos recursos naturais. E o ser humano, atualmente, não está tendo limite, né? Só tem lucro, só quer explorar mais, que nem a atividade de mineração aqui está no nível de exploração que as reservas podem acabar daqui a 40 anos, coisa que a gente tinha um espaço de tempo bem maior, né? Então, a exploração maior, mais rápida e com esse ímpeto, né, de lucro, vai terminar as reservas num tempo mais curto, né? Então, a gente vê a sustentabilidade como o uso dos recursos naturais de uma forma mais linear, né? Você usa os recursos naturais, mas você tem o respeito, como eu falei, aos processos ecológicos e hidrológicos da região. O bioma Pantanal, ele é considerado, né, a gente tem que lembrar, como na Constituição, né, doutor, como patrimônio nacional. Então, a gente tem o dever, né, como cidadãos brasileiros, de conservar o bioma, né? Então, todos nós, seja do setor privado, seja do setor público, a sociedade civil como um todo, tem que conservar o bioma Pantanal. E é considerado também patrimônio da humanidade pela Unesco e reserva da biosfera, né? Ou seja, reserva de vida também pela Unesco. Então, a importância, né, desse bioma é muito grande. E a gente tem outras convenções também, né, como a Convenção da Diversidade Biológica, como a Convenção de Ramsar, que é a Convenção de Conservação de Áreas Úmidas, e a Convenção do Clima. Todas essas convenções, elas se entrelaçam, né, nos objetivos de conservar a natureza e conservar os processos que regem os ecossistemas, a chuva, os rios, né, a fauna e a flora, e as sociedades humanas. E uma questão importante é justamente o respeito às comunidades e povos tradicionais. A gente também é signatário de uma convenção, que é a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a OIT 69, que determina que os povos e comunidades tradicionais têm que serem ouvidos sobre os processos de desenvolvimento que vão
estão sendo planejados nos seus territórios. Então, isso não é feito normalmente, é muito mal feito no país. Vide aquela manifestação muito grande que teve ali, na questão também de uma hidrovia, né, no Rio Tapajós, em que vários povos indígenas da região vão ser extremamente afetados. Eles querem também dragar ali no Tapajós, eles querem tirar as rochas do fundo. Aqui também falaram chama derrocamento, tirar a rocha do fundo do rio. Só que aqui eles tiraram essa discussão na última versão, né, do projeto de concessão para iniciativa privada, só que lá no Tapajós tem o que eles chamam de Pedral do São Lourenço, que é muito grande, na seca ele fica exposto, né? Só que ali é ambiente de peixes, né? Que é importante para a fauna aquática, né? Nesse trecho de pedral, né? De pedregoso. E ali também no Paraguai tem na frente de Assunção também tem uma área de rochas que na seca fica exposta e também interrompia a navegação ali no país Paraguai, e eles estão, segundo informações, eles estão tirando essas rochas. Então, é um processo de alteração que nunca houve antes, né? Como a gente falou, a navegação existe historicamente na região, né? Desde os indígenas, passando pelo período, né, dos portugueses e espanhóis, né, de colonização. Então, eu acho que a gente tem que pensar no limite de uso da natureza, senão a gente não vai sobreviver. Como bióloga, a gente está bem apreensivo nesse. Isso aí, isso pode prejudicar, só para fechar aqui, doutora, a ictiofauna, né, local e os animais endêmicos da região pode desaparecer, né? Então, pode causar uma série de impactos assim imensuráveis, né? Que pode não ter reversão, né? Exatamente, esses impactos irreversíveis, quem paga por isso, né? Vai ser a concessionária? Não, vai ser, ali estão colocando que o Estado, né? Vai ser a União que vai resolver. Então, assim é fácil, né? O risco é nosso, né? É nosso. Débora, quero agradecer a sua presença e você disponibilizar seu tempo precioso. Tivemos uma aula aqui hoje, com certeza. Nós que estamos aqui no estúdio e que não vai nos assistir via YouTube, vai aprender muito sobre esse tema muito importante. Muito obrigada pela sua participação. Sim, eu que agradeço. E a gente poderia fazer uma discussão também sobre a questão da rota bioceânica em relação à necessidade de colocar o trem ali, né? Não só a rodovia, né? Estamos à disposição, com certeza. Acho que dia 28, 29, nós vamos estar em Corumbá, num evento da Universidade Federal do Pantanal sobre a saúde e segurança dos trabalhadores. Com certeza, já está convidada a participar. Então vamos trocar uma ideia lá e vamos agendar um novo encontro. Ok, muito obrigada. Obrigado, Débora. Eu queria agradecer, Vicente, pela presença mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço, Walter, a oportunidade de estar sempre aqui à disposição, tá? E participar com a doutora Débora aí, foi uma troca de informações muito válida. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Débora.